Olá, sejam bem-vindos. Meu nome é Silvio Celestino e você está no episódio número 77 do podcast do canal O Executivo. O nosso propósito aqui é aumentarmos a sua musculatura executiva para que você tenha a força necessária para ir mais alto e ficar por lá. E para isso, nós nos aprofundamos em temas relevantes para a sua carreira, como a gestão de pessoas, o equilíbrio de vida pessoal e profissional e, é claro, sobre negócios, sobre investimentos. Hoje o tema é interessantíssimo. Nós vamos falar sobre investimentos, mas também sobre o equilíbrio de vida pessoal e profissional. E para isso nós falamos com a sócia fundadora da AVG Capital, Andressa Bergamo. Andressa, seja muito bem-vinda. Oi, Silvio, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui no canal falando com vocês. E Andressa, agora há pouco eu comentei com você, né, que seu nome tem um Pavlovski aqui no meio do caminho, né? Qual é a origem mesmo? O Pavlovski é um sobrenome tcheco, né? Eu acabo não usando muito, eu uso mais o Bergamo, que é um pouco mais fácil a pronúncia. O É verdade. Pavlovski é muito complicado, então as pessoas não conseguem, não entendem muito, eu prefiro não utilizá-lo. É, mas dá uma bela sofisticada no nome. E Tá. você já esteve na República Tcheca? Você conhece lá, não? Eu fui em 2019, fui lá para Praga, de onde é minha família mesmo, meu bisavô, conheci um pouco lá, a coisa mais linda, né? Mas preciso voltar, porque eu passei muito rápido. Mas você tem família lá ou não? Ou só foi Não visitar mais, né? Eu mais? tinha, assim, antigamente minha família era de lá, meu avô era maestro e Nossa, que viveu legal. lá por muitos e muitos anos, né? Então, Sim. a família toda que quer ir conhecer onde que eram, né? Da onde vem a família. Acabei indo, Sim, mas sim. foi uma passagem muito rápida, mas foi ótimo. Nossa, que legal, né, eu não conheço esses países lá na Europa. E eu estava vendo a sua formação, Andressa, eu gostaria de começar por ela. Eu vi que você fez Belas Artes. Você fez aqui na José Antônio Coelho, não? Não foi nesse campus aqui, não? Eu fiz na Vila Mariana, Belas No Vila Artes, me Mariana. formei lá, isso. A Ah, que legal. minha, a minha trajetória aí começou na Belas Artes, eu Sim. finalizei, né, fechei o curso, me formei, mas acabei indo para um outro caminho, né, caminho das finanças, do empreendedorismo hoje, mas assim, Sim, sim. voltei lá para administração, né, então eu fiquei mais voltada. Teve uma época da minha vida onde eu fazia as duas faculdades, uma de manhã, aí eu trabalhava à Ah, tarde e fazia outra à noite, para uhum. conseguir finalizar as duas aí. Que era Belas Artes e a FECAP, não? Isso, eu fazia Ah, Belas Artes de manhã, porque eu já estava terminando quase e eu não queria deixar para trás, né? Aí eu falei, aham. não, vou começar a administração, mas não vou Sei. abandonar o barco aqui. Então Sim, eu sim. fazia a Belas Artes de manhã, trabalhava um pouco à tarde e à noite eu ia para outra faculdade e fazer administração de empresas. Pô, quem tem que empreender tem que usar muito da habilidade de comunicação, de marketing e tudo mais. Você traz isso da Belas Artes ou não ficou nenhuma coisa, assim, mais profunda em você desses estudos? Eu acho que sim, viu? Porque eu falo assim, eu fui para o mercado, de trabalho logo muito cedo, trabalhei Sei. com vendas, foi meu primeiro trabalho, e lá eu consegui, aprender de fato como lidar com pessoas, né, me comunicar, e isso foi Uhum. excelente para minha carreira. Mas quando eu definitivamente optei, por ir para o mercado financeiro, e escolher esse novo caminho, foi muito, acho que, voltado pelo meu pai, né, minha Ah, é? família, isso, meu pai ele é do mercado financeiro, então foi Ah, uma ele é? pessoa. Ele é. Então, assim, sempre me inspirou muito e ele me incentivava também a ir para esse caminho. Então, eu Uhum. acabei que falei: vou dar essa chance". E graças a Claro. Deus foi muito bom, assim, foi uma chance de sucesso que me trouxe até aqui hoje. E seu pai ainda trabalha ou ele é aposentado? Olha, meu pai é aposentado, mas ele ainda trabalha. Assim, ele faz algumas coisas, ele faz alguns trabalhos aqui comigo, inclusive no escritório. Ele É? tem os negócios dele também. Sei, sei. Ele é autônomo, também é autônomo. Ele sempre foi Que diretor legal. de banco, trabalhou no mercado financeiro, mas de um tempo para cá ele resolveu tocar o rumo dele mesmo, né? Mas nos negócios dele, ainda voltado para o mercado financeiro e de capitais. Então a Uhum. gente se ajuda muito, né? A gente acaba em muitos projetos aí trabalhando em conjunto. Sim, sim. E eu vejo nessa sua formação na FECAP, bom, primeiro que eu tenho um apreço muito grande pela FECAP, porque minha irmã, se formou lá, só que ela se formou em contabilidade. Mas uma Sim. vez eu tive a oportunidade de conhecer o reitor lá da FECAP, eu não lembro mais o nome dele, era Marcelo alguma coisa.
e ele me falava uma coisa muito interessante da FECAP em relação à GV. Ele dizia que, em geral, os alunos que entravam na GV já tinham, vamos dizer assim, um score alto na sua formação, e, e aí ele devolvia, a GV devolvia o aluno formado, claro que uma formação maior. E na FECAP ele recebia os alunos com score até menor, mas ele devolvia para o mercado com score maior. E realmente eu vi pela formação da minha irmã a qualidade da FECAP em termos de estudo, de conteúdo e tudo mais. E eu queria conversar com você sobre isso, né? Já que você empreende, quão importante é a formação em administração para alguém que está empreendendo, porque às vezes as pessoas não têm ideia de quando você vai empreender, você tem a questão de recursos humanos, outras questões que envolvem o empreendimento, e que às vezes a gente fica muito focado naquilo que é o core do business, né? Ou seja, não, eu vou lidar com investimentos, falar com os investidores e tudo mais, e se esquece da gestão. Como que é isso, a importância de você ter uma boa formação em administração para gerir bem o seu negócio? E eu vou te falar que isso realmente fez muita diferença para mim, porque assim, eu sempre fui CLT, né? Trabalhava num Uhum. grande banco, então para mim era muito simples ser funcionária, né? Eu recebia Sim, minhas metas, batia minhas metas, tinha meus horários de entrada e saída, e a partir do momento que você sai de um negócio estabilizado e vai empreender, é muito complicado, né? Os é desafios verdade. são inúmeros. Aí a gente vive no Brasil ainda, né? Um país muito propício para empreender. Então, Só então rindo a mesmo, gente né, Andressa? é complicado. Mas assim, eu falo que nós somos grandes guerreiros, né? Porque É verdade, empreender é aqui verdade. não é fácil. Mas sim, a faculdade ela me ajudou completamente em toda a parte de ensino, principalmente nessa parte de empreendedorismo, de gestão de uma empresa, né? Então, assim, vamos voltar lá para mesma parte de contabilidade dentro Sim, claro, claro. da administração, né? Então foi lá que a gente aprendeu sobre números, sobre saúde da empresa, né? Manter os Sim, números sempre ali acima do menos custos e mais receita, sem né? dúvida. Então, obviamente que você eventualmente pode se alavancar ou, enfim, tomar um crédito para crescer o seu negócio, mas sempre com muita consciência, né? Uhum, Então, claro. a administração me ajudou muito nessa questão, mas assim, confesso que mesmo depois, vindo para a prática, o cenário é um pouco diferente, né? De Diferente fato, você, de do que você fato. aprende na faculdade e o que você de fato coloca em prática, né? É Então, verdade. depois de empreender, eu também participei de muitos cursos Uhum. extracurriculares, vamos dizer assim, para me trazer mais informação sobre isso, né? Recentemente até eu voltei agora da Disney, eu fiz o curso do Disney Institute, onde eles falam muito Sim, sobre gestão, sobre pessoas, qualidade de atendimento. Então, isso tudo, assim, são coisas que você tem que estar sempre renovando, né? é Porque verdade. relembrando, né, esses temas. Uhum. Então, é isso. Eu fiz administração também, Andressa, e o que eu sinto mais falta, e a principal diferença que eu vejo no que você estuda em relação à prática do dia a dia, é que em administração você praticamente não estuda nada sobre os tributos reais, como que eles são. E a hora que você vai empreender, essa é a parte, assim, fundamental, que se você errar ali na apropriação de tributos, você vai ter prejuízo, né? Então, eu acho que vamos dizer assim, falta algo um pouco mais real nessa parte, quando as pessoas estão ensinando você a administração do seu negócio. E uma coisa que eu vi que você trabalhou no Bradesco por muitos anos, você começou no corporate, depois foi para o private bank, e eu queria saber como que foi essa experiência para você, como que ela moldou e quais foram os principais desafios, adversidades que você enfrentou lá e como que isso ajudou você agora na gestão da AVG. Eu comecei no corporate bank lá no Bradesco, né? Então, assim, eu atendia pessoas jurídicas, eu Uhum. comecei como estagiária. Sei, sei. Foi muito bom, aprendi bastante. Logo fui promovida, virei assistente, né? Assistente 1, Uhum. que eles chamavam lá. E eu aprendi, eu sempre fui muito dedicada, assim, em tentar sugar o máximo possível dos meus superiores, né? Então, Ah, eu sim. acho que isso me ajudou muito a ir me formando, né? E entendendo, observava muito, então, quem eram os meus chefes, quem é meu superintendente, eu olhava assim, Uhum. desde a forma que ele se vestia, a forma que ele Claro, lidava com as pessoas. Então, sempre fui muito observadora nesse sentido, né? importantíssimo, né?
É, assim, desafio sempre a gente encontra, né? Então, foi muito, para mim, foi o meu primeiro trabalho dentro de banco, então foi um Uhum. desafio muito grande, porque eu não entendia nada, não sabia nada, assim, só sabia o que eu Nossa, tinha em banco aprendido na gigante, né? faculdade. E aí me jogaram lá e assim, e aprende. Eu tive que aprender na marra. É assim mesmo. É Então, interessante. Desculpa, eu pensei que você não, tivesse terminado. imagina, não era isso. Eu fico pensando, né, até hoje, como é difícil para as grandes empresas fazerem realmente um programa ordenado a respeito do que você, quando você chega lá, o que você tem que aprender e isso ser realmente estruturado. Em geral, é assim mesmo. Você chega lá, o pessoal coloca você numa mesa e fala, agora se vira. É bem isso, e foi assim, foi isso que aconteceu comigo. Então, assim, confesso que, assim, no primeiro 6 meses, eu voltava para casa e falei: "Não, eu quero ir embora, eu vou embora, eu não Nossa, vou trabalhar imagino. aqui, não é para mim". Só que, assim, é porque eu não conhecia nada, né, então até o meu pai Imagino. meu pai já era de mercado, já sabia como é que funcionava isso, falou: "Não, Sim. segura aí que já já as coisas se acertam". E Nossa, que aí legal. eu fui realmente entendendo, conhecendo, e foi muito legal. E aí você me falou depois, logo depois eu vi uma palestra, né, do time de private banking do banco, Sim. e eu vi o que que eles faziam, como eles trabalhavam, e aquilo para me brilhou o olho. Eu falei: "É isso que eu tenho que É fazer, muito é isso que legal, eu né? quero fazer". E aí eu, de fato, fui atrás, busquei todas as oportunidades ali para me Uhum. transferirem, né, sair de um departamento e ir para outro, que não é nada simples. Sim, E sim. fiz todas as provas do RH e graças a Deus deu certo, e Nossa, ali que bom. foi onde começou minha carreira, de fato, que eu atuo até hoje, né. De fato. Você chegou a trabalhar com o Felipe Tessotto lá no Bradesco, não? Sim, Porra. trabalhei, trabalhei. Ah, que Acho que ele tá legal. lá ainda, não? Ele foi para Luxemburgo agora. Ele é Ah, o principal executivo do Bradesco em Luxemburgo, lá na Europa, né. que Ele legal. foi cliente meu de coach, ele me contratou como pessoa física no passado, uma pessoa Oh, incrível realmente, inclusive ele fez um podcast aqui comigo, se você procurar, você vai ver que eu entrevistei, foi um dos primeiros executivos que eu entrevistei aqui. E no oh, Bradesco que também bacana. eu trabalhei com a Márcia Peçanha, que hoje acho que está no corporate do Rio de Janeiro. Eu não sei se você chegou a conhecer a Márcia, ela é superintendente lá. De nome eu já ouvi, É mas eu não uma lembro dela, mas eu uma já pessoa ouvi o nome boníssima. dela. Uma pessoa boníssima também. Eu tenho um carinho muito grande pelo pessoal do Bradesco, são Que pessoas muito bacanas, legal. assim, que eu tive a Ah, olha, oportunidade o pessoal do de Bradesco é sangue conhecer. bom. É sangue bom, é verdade. Aliás, até eu ia te perguntar sobre isso, porque normalmente quando a gente pensa num executivo, numa executiva do Bradesco, a gente pensa em alguém que vai fazer a carreira lá, né? Vai ficar 30 anos no banco, vai se aposentar por lá. Como é que foi isso, você sair do Bradesco e empreender? Isso já era um desejo seu, antes até do Bradesco, ou foi algo que surgiu lá, uma oportunidade? Como é que foi isso? Na verdade, eu acho que desde criança tem um pouco dessa veia empreendedora, assim, sabe? Uhum. Quando eu era pequenininha, eu adorava, eu comprava coisinhas para revender. Ah, Eu não, gostava sério? de sair, assim, de ter eu chamava minha irmã, minhas amigas, falava, não, vamos todo mundo junto, vamos. A gente ia comprar Nossa, que doce legal. para revender no condomínio, sabe? Umas coisas assim. Sério mesmo? Eu Sei, sei. trabalhava, sempre trabalhei muito, assim, trabalhei, né? Eu gostava disso desde criança. Então, Negócios, né? assim. Sim, sempre, negócios, coisas novas. E aí, quando eu comecei a trabalhar no banco, no Bradesco, eu gostava muito, aprendi Entendi. demais. Só que em algum momento eu cheguei e falei assim: não, eu acho que tá faltando alguma coisa, né? Eu Sim, sim. precisava de um lugar onde eu conseguisse, de fato, entregar o meu melhor e atender meus clientes da forma que Uhum. eles deveriam ser atendidos, né? E Entendi. aí foi o momento que eu comecei a pensar em possibilidades de sair para empreender, de tocar meu próprio negócio. E eu tinha essa vontade, eu falava até para o pessoal que trabalhava comigo, eu falava, um dia eu vou abrir meu negócio. E Sim. nem existiam, e nem existia ainda o escritório de investimento, assim, né? Ou existia, nem era famoso. Acho que a XP Sim, tinha, sim. mas não era muito grande. E Uhum. aí eu falava, não, um dia eu vou abrir o meu negócio, não sei o quê, mas vou. Uhum. E aí cheguei até aqui agora. Deu certo. E quando você olha, assim, muitas vezes eu fico imaginando, né, um executivo que está escutando você hoje e fala: "Puxa, ela conseguiu deixar de ser executiva e agora é uma empreendedora". O que você acha que são as principais diferenças quando você era executiva e você agora sendo empreendedora? Todas as diferenças, porque é muito legal você ser uma executiva, você ter lá, Sim. enfim, o seu mérito, o seu status, mas assim, por outro lado, eu acho que assim, muito importante.
a nossa flexibilidade, o nosso estilo de trabalho, né? Eu Sim. saí dali para montar um negócio com a minha cara, né? Então, assim, Ah, isso que legal. tudo me trouxe um pouco até mais de paz, porque hoje eu tenho as minhas metas pessoais, né? Não é a É meta do verdade. banco. É a minha Uhum. meta. Então, eu trabalho o tempo que eu preciso. Às vezes, trabalho até muito, muito mais do que se eu estivesse no banco. É Mas, verdade, é assim, verdade. a gente sabe como é. Mas eu posso trabalhar, talvez, muito mais num dia e no outro dia um pouco menos. Eu tenho Uhum. a minha condição ali de horário, de jornada, enfim. Então, acho que isso tudo me trouxe um pouco mais de tranquilidade. Por mais que o Uhum. começo tenha sido muito duro. É mesmo. Como que nasceu a VG Capital? A VG Capital, ela É nasceu Capital, perdão. de. Aham, Não, tanto faz. aham. A VG Capital, ela nasceu com o intuito de trazer de montar um hub de negócios onde a gente Sei. conseguisse olhar o investidor 360 graus. Então, Uhum, eu olho as necessidades que ele tem em todas as casas de investimento. A gente vai olhar para a parte de crédito internacional, né? Então, a gente vai olhar para contas offshore, uhum, fora do país, enfim. Então, ela nasceu com o intuito de trazer o que há de melhor no mercado financeiro para o nosso investidor, com uhum, um conjunto de pessoas que a gente tenha dentro da equipe altamente qualificada. Então, hoje, uhum, todos os assessores da VG, eles são certificados, são uhum, assessores que vieram de private banking, que já têm mais de 10, 12 anos de carreira. Então, são pessoas completamente diferentes. É um escritório mais enxuto, nós temos menos assessores, mas a gente foca no na qualidade e no atendimento ao cliente. uhum. Dado esse que a gente teve 3 anos consecutivos de prêmio de NPS como Ah, satisfação do cliente pelo BTG uhum. Pactual. Então, isso é uma resposta de que a gente está no caminho certo. Entendi. E qual é o tamanho da empresa? Quantos funcionários você tem? Nós temos 10 funcionários hoje, Uhum. tem uma sede principal que fica aqui em São Paulo, e Ah, João. a gente tem uma pessoa que fica em Americana e mais Uhum, algumas em Santa Catarina, em Itajaí. uhum. Entendi. E falando assim, do lado da pessoa que está procurando, por exemplo, um auxílio para investir, qual é o público, qual é o cliente que vai se beneficiar mais de contratar vocês? Que tipo de pensamento ele tem? O que que ele deseja que você fala, olha, a VG foi feito para isso? A gente foca muito no resultado do cliente, né? A gente Uhum, foca. O nosso negócio é olhar para a qualidade de atendimento e rentabilidade da carteira do cliente. Se a gente uhum, tem, eu entendo que se a gente tem isso como premissa, a gente tem o cliente com certeza por muitos e muitos anos. E não só o uhum. cliente, como ele, a família, os amigos, que é o que vem acontecendo Sim. hoje, né? Então a nossa prospecção é totalmente orgânica, porque é do nosso cliente que traz toda a família e os amigos para investirem com a gente, porque eles veem resultado na carteira, eles veem resultado de Uhum. atendimento, né? E eu acho que o que mais falta hoje nos bancos é exatamente isso, é o Uhum. atendimento, né? Eu É tenho muitos verdade. clientes que às vezes me procuram e falam, não estou conseguindo falar com o meu gerente, eu preciso fazer tal coisa. Nem me Então, fala. e a gente, assim, é um atendimento, eu falo que 24 horas. Meu celular não desligo e É eu já mesmo? atendo de final de semana, de feriado, não tem tempo ruim, Uhum, né? Então, a gente foca muito nesse cliente que quer um atendimento personalizado, que tem uhum, um patrimônio relevante, né? Porque a gente uhum. olha ali um cliente acima de R$ 1 milhão de Sim. investimento. Então, essa pessoa, esse investidor que ele quer ter montar um planejamento financeiro, um planejamento patrimonial, o sucessório também, a gente dá toda essa Ah, parte sim. de assessoria. Aham. Uhum, entendi. Olha, Andressa, aqui o objetivo do nosso canal é realmente fazer network também. Então, se você me permite, eu vou deixar como fala, o site da Ah, AVG por favor. Capital, e também posso deixar o seu LinkedIn aqui embaixo, caso as pessoas queiram te contactar, Claro, com conexão. Então, certeza. pessoal, vai ficar aqui embaixo, então, para vocês entrarem em contato com a AVG Capital e também com a Andressa lá no LinkedIn. E quando você empreende, claro, e mesmo antes, quando você era executiva de banco, você com certeza foi líder de pessoas. Como que a liderança é vista por você? Você tem algum líder de referência? Como que você pensa isso? Eu no Bradesco eu tinha poucos liderados, né? Então, Sei, sei. assim, mas aí quando eu vim montar a VG,
eu já comecei a enxergar isso, desde o primeiro assistente que eu trouxe para trabalhar comigo, né? Como é um desafio, para mim sempre isso foi um desafio, porque meu Sim, trabalho eu sim. faço muito bem, mas assim, gerir pessoas, e isso não é tão simples assim, né? Uhum, Então, mas assim, eu aprendi muito olhando, como eu te falei, né? Olhando como os uhum, meus superiores cuidavam, tratavam das coisas. Você me perguntou se eu tenho algum líder de referência. Eu posso te uhum, falar que eu tenho dois líderes de referência. Um, meu pai, que é do mercado, sim. que também já atuou nessa frente muito próxima, muito parecida com o que eu atuo hoje, já teve seus funcionários, seus colaboradores, e também me dá muito sabedoria, me ajuda bastante com ideias, né, para colocar no meu negócio em prática. Sim, sim. Uhum, E eu também tive uma grande superintendente no Bradesco, que, assim, ela era uma pessoa excepcional e ela sabia muito bem conduzir ali tanto a liderança do time, quanto também as propostas e oportunidades que haviam lá com os clientes. Então, era uma pessoa que passava credibilidade, ao mesmo tempo era uhum, leve. Então, eu trago muito do que eu aprendi com ela hoje nos meus negócios. uhum. Você é uma pessoa mais democrática, você gosta de ouvir bastante. Como é que você define a sua liderança, Andressa? Ah, eu gosto muito de ouvir. Eu gosto demais Hum, de ouvir, assim, eu não sou uma pessoa que eu imputo regras, assim, eu gosto de escutar o que as pessoas acham. Eu sempre fui muito assim, sabe? Por uhum, mais uhum. que hoje sou sócia majoritária do escritório, poderia muito bem colocar aqui, ó, as regras são essas, mas eu Sim, gosto de é verdade. escutar as pessoas, eu gosto de saber o que que eles acham que funciona, o que não, testar, ver se não der certo também, a gente volta para trás e faz Uhum. diferente. Então, e eu sou muito flexível, assim, sabe? É. Eu falo que às vezes tem que tomar até cuidado, porque eu sou bem tranquila, assim, eu tenho uma liderança bem leve, sabe? A Uhum, gente aqui não tem uma premissa de não trazer metas abusivas, esse tipo de coisa que a gente vê nos ah, grandes entendi. bancos, né? Uhum, Então, a uhum. gente trabalha de uma forma que a gente cria um guidance para o assessor, né? Então, Sim. para onde que ele quer chegar e como que a gente vai fazer ele chegar Uhum, naquele lugar que ele quer. E aí uhum. a gente cria um plano, né? E ele mesmo vai se dar a meta dele. Então, Sim, sim. não é uma meta que é imposta, né? Uma cobrança muito Uhum. rígida. E isso é bom, porque eu acho que as pessoas trabalham mais leves e de uma forma mais natural. Nossa, mas é interessante você falar isso, porque é muito raro alguém na área financeira não ter metas agressivas ou abusivas, como você diz, né? Quando eu olho em volta, em clientes, em outras instituições, existe realmente toda essa pegada, assim, que, na minha opinião, é um pouco destituída até de um senso de realidade, né? Como se, você colocar uma meta muito acima do que é possível no mercado, ela fosse se concretizar por alguma mágica, né? Então, eu acho que isso deve ser muito positivo, principalmente para o clima organizacional, não? Eu acho, assim, por mais que eu veja resultados muito positivos em outras empresas e talvez um pouco melhores que os nossos, mas ao Uhum. mesmo tempo eu ganho na qualidade, né? Eu ganho na quantidade de clientes que eu vou ter, Sim. no tempo que ele vai se manter comigo, porque afinal de contas eu vou proporcionar para ele o que há de melhor, não só porque eu tinha uma meta para bater e tive que colocar um produto naquela carteira, né? Então acho Uhum. que isso acaba refletindo muito nos nossos negócios positivamente. Entendi. E vocês estão contratando nesse momento, Andressa? E aproveito para emendar com uma outra pergunta: que competências você acha fundamental para um executivo que queira trabalhar com você no mercado financeiro? Eu falo que a gente vive contratando, né? Esse mercado, esse Pois é mercado bom. não é muito fácil, assim, tem muita demanda, mas Sim. ao mesmo tempo não é fácil achar pessoas boas, né? E Ah, que estejam alinhados ali com a cultura da empresa, e eu acho que a uhum, cultura ela tem que ser algo que que o assessor ele vai seguir de fato, né? E vai estar alinhado, porque senão ele mesmo com o tempo vai se sentir desmotivado, não vai querer continuar na companhia, né? Então, assim, o que eu hoje, quando eu vou avaliar uma pessoa para trazer para o nosso time, para trazer para o nosso negócio, é assim, eu acho que honestidade, ser uma pessoa íntegra e claro, querer é verdade. trabalhar. Acho que esses Uhum, três pontos ali são essenciais. Ah, pô, mas eu não tenho tanta habilidade com, sei lá, investimento, com crédito. Isso a gente ensina, isso a gente treina, a gente ajuda, sim, sim. mas se a pessoa tiver só esses princípios, já eu acho que é um bom começo para começar uma grande jornada aí de carreira.
Sem dúvida, né, a sua área é realmente muito intensa, de trabalho, e aí vem até uma questão, você tem dificuldade com as novas gerações? Isso é um tema que sempre acontece aqui é recorrente no meu podcast, pessoas querem falar: "Olha, estou com dificuldade com as novas gerações". Eu tenho uma experiência um pouco, vamos dizer assim, diferente ou talvez até distorcida, porque como eu atendo, às vezes, herdeiros, pessoas que são muito interessadas na na nas empresas da família, então são pessoas, assim, até muito sérias, mesmo com pouca idade. Mas eu sei que essa minha experiência não reflete exatamente o grosso dessa geração. Como é que é isso para você? Você tem dificuldade com as novas gerações? Isso para você é mais tranquilo? Tá um pouco complicado mesmo, porque assim, Você é muito eu elegante. sinto muita diferença, assim, e eu não só eu, tá? Eu converso com muitos executivos, nossos clientes, inclusive, e eu Sim, percebo que as pessoas estão tendo muita dificuldade na contratação de jovens. sim, sim. Muita gente, assim, que só vem querendo salários astronômicos e não querem trabalhar o tempo que deveria, não querem ir para o escritório fisicamente, né? Querem fazer, a grande maioria quer trabalhar home office. E no meu entendimento, o home office ele não funciona muito bem. Eu acho que Uhum, o trabalho ele é muito mais eficiente estando no espaço onde o entendi. time está junto, está conversando, trocando ideias e informações. Então, é complicado realmente, assim. Eu vejo que o jovem ele tá não tá tão não tem aquela pegada de trabalho que tinham antigamente, né? Uhum. A idade aí um pouquinho mais avançada, eles são mais fáceis para trabalhar do que os jovens. De fato, isso tem sido um pouco difícil em vários segmentos. Puxa, e como isso é antagônico à sua forma de ser quando você já adolescente fazia negócios, né, então realmente é bem antagônico a sua pegada, né, Andressa? Mas É, eu vejo que também, assim, existem exceções, tá? uhum, A claro. gente vê pessoas, eu contratei recentemente um estagiário, o menino falou um avião, bom pra caramba, novinho, tá na faculdade ainda, acabou de começar, tá querendo trabalhar, quer conhecer, quer aprender. Mas assim, são poucas, são raras exceções mesmo É que estão mesmo, é. nesse perfil. O que a gente Uhum. mais vê é o inverso, é as pessoas querendo ganhar mais e trabalhar menos. E aí fica complicado. Eu acho que existe realmente uma inversão de tempo aí, né, as pessoas elas querem ter qualidade de vida antes do sacrifício. Eu falo: "Olha, não que não seja possível, mas é muito raro isso acontecer", e às vezes eu sinto que as pessoas dizem que vão produzir muito se elas tiverem todas as condições perfeitas para que isso aconteça. Então ela tem que estar descansada, já está ganhando bastante e tal. Eu falo: "Olha, é o contrário, você precisa primeiro mostrar que veio, se sacrificar, ser perseverante e depois você tem qualidade de vida para poder usufruir". Mas eu quero Com aproveitar certeza. até essa questão, Andressa, e convidar aqui as pessoas que estão nos assistindo para assistir, para se inscreverem no nosso canal. A gente vai se aprofundar em outros temas também polêmicos, na Conversa Controversa, que é uma sessão reservada apenas para os assinantes. Então tem um link aqui embaixo, se inscreva e a gente vai conversar um pouco mais sobre esse assunto e outros temas um pouco mais polêmicos que não ficarão abertos aqui na plataforma. Então fica o convite para você se inscrever no canal O Executivo, link aqui embaixo. Andressa, quando a sua assessoria de comunicação mandou o seu perfil, ela me contou a trajetória, os desafios, até dramas de saúde que você vivenciou. Eu queria que você contasse para nós, assim, como isso moldou você hoje, o que foi antes e depois de todas essas experiências tão difíceis que você passou? Eu falo que eu sou uma pessoa a Andressa antes de 2020 e a Andressa depois de 2020. Nossa, foi na E época da não foi só pandemia, por agora que causa me do ocorreu. Covid. Pois é, agora que me ocorreu que você passou todo esse drama na época da pandemia, puxa vida. Foi bem no Uhum, meio da pandemia. Eu estava no início do escritório, tinha acabado de nossa, estava começando a transferir, trazer meus clientes, abrindo as contas. uhum, Então, assim, foi um momento bem desafiador para mim. uhum, Eu engravidei, né? Eu tive uma gestação. E quando eu estava com 7 meses de gestação, sei, sei. comecei a ter pressão alta, alguns problemas de saúde, e quando eu fui ver, eu tive pré-eclâmpsia e síndrome HELP, Nossa, que caramba, são, a síndrome HELP é uma síndrome muito rara, que dá em algumas gestantes, né, em sei, um sei. percentual muito baixo das grávidas, e é fatal, né, então, Uhum. assim, eu, de fato, quase realmente fui embora junto, Eu mas aham, somente tive uma perda gestacional, então no 7º mês puxa perdi minha vida. filha. Aham, E,
E foi um momento muito difícil, porque eu também quase fui. Então, assim, eu tive Claro. muitas sequelas, muitas consequências. Uhum. Acabei virando aí uma paciente renal crônica. Fiquei um Nossa. mês na UTI. Então, assim, foi um desafio extremamente grande na minha vida, na minha carreira. E foi Sim. importante também para entender quem eram as pessoas que estavam do meu lado, né? Que eram, na época, meus Sim. sócios, que me ajudaram muito, que Uhum. continuaram tocando o escritório e normalmente tocando os clientes. E isso me abalou bastante e Claro. fez com que eu pensasse muito mais na minha vida pessoal também, porque eu não Uhum, tinha vida uhum, pessoal. Eu, de uhum. fato, trabalhava Claro. muito, sempre fui muito workaholic Sei, sei. e eu abandonava um pouco, né? Deixava um pouco a vida pessoal Uhum, para trás. uhum. Então, assim, foi uma virada de chave, porque foi um momento que eu comecei a olhar um pouco mais para minha saúde, para minha família, meus amigos e os meus momentos de lazer, né? Que eu achava que não Uhum. precisava disso, porque eu tinha que trabalhar muito. Sim, eu Você vê sei que tem o como é. 880, né? O que É. não quer trabalhar, quer trabalhar demais. É a nova geração e nós aqui, né, que a gente quer trabalhar e o pessoal: "Não, vamos curtir a vida". Então, assim, e para você ter uma ideia, quando eu estava internada, porque minha médica me internou um pouco antes, e eu Sei, levei meu sei. notebook, que eu estava lá abrindo minhas contas, Nossa, estava trabalhando, assim, muito, eu não mas você tinha largava de jeito noção da nenhum. gravidade da sua situação, Andressa? Você não Não. tinha caído a ficha ainda? Não, eu não Não tinha. tinha noção, e Nossa, tanto é que, assim, eu não tinha ideia alguma da gravidade que era, né? E puxa eu vida. acredito que muita gente que passa por isso não sabe o quão grave é, ou Sim, até que sim. estejam gestante, não saibam de que isso existe, né? Eu tô criando alguns vídeos para depois trazer aí nas redes sociais também para Acho ajudar essas importante. pessoas que passam por isso ou que Uhum, querem mais informações, porque eu não conseguia achar quase informação sobre isso. ah, imagino. Enfim, então, assim, isso mudou muito a minha mentalidade, a minha Uhum. cabeça e meu estilo de vida. Então, hoje eu sou uma pessoa mais preocupada, continuo trabalhando bastante, mas Claro, sou uma claro. pessoa que me dedico aí para minha família, para ter meus tempos de lazer e também Sim. voltado aí para minha saúde, né? Para me organizar Uhum. com isso. É, realmente, assim, eu diria que somente quem passa por uma situação dessas que você começa a ver que, existe alguma coisa, eu não sei se a palavra certa é errado, mas a nossa sociedade ela se desenvolveu de uma forma que ela não pensa muito na vida futura, no vou dizer assim, no que pode acontecer e tudo mais. Então a gente vai nessa pegada de temos que trabalhar, resolver nossos problemas, e somente quando você passa realmente por uma situação dessa que cai a ficha, que você fala assim: "Espera aí, eu preciso cuidar de mim e também ter um pouco esse equilíbrio", né. Eu tive 3 embolias pulmonares e a primeira vez que eu tive, os médicos demoraram 10 dias para diagnosticar. E aquilo ali Nossa, causou uma série de problemas para mim, isso foi em 2005. Para você ter uma ideia, eu diagnostiquei a embolia pelo Google, porque os médicos não conseguiam diagnosticar, e eu meu numa Deus. situação, assim, meio, desesperada até, eu coloquei todos os sintomas em inglês, e olha que curioso, eu caí num site que hoje eu nem sei te dizer qual que era, e que ele dava 8 patologias possíveis, e eu falava: "Não, é essa aqui, eu estou com embolia pulmonar". E eu tive que insistir com os médicos para eles conseguirem para eu fazer o exame que identificava isso em 2005, né, e muitos médicos depois falaram: "Não, era difícil de diagnosticar e tudo", eu até aceito essa explicação, mas para mim eu falo: "Olha, se eu conseguir diagnosticar pelo Google, por que que o médico não conseguiria, Meu diagnosticar", Deus. né. Então, assim, mas acho que essas experiências são importantes justamente para a gente, perceber isso, né, Andressa, a gente se torna muito uma pessoa de trabalho e esquece realmente o outro lado do prato da balança, do equilíbrio de vida, pessoal Sim, com o nosso trabalho, né, e você conseguir compartilhar essa experiência e inclusive passar isso para as pessoas tem um valor muito grande para ajudar muita gente a não cair numa situação, como essa, porque nem sempre dá certo, né, nem sempre a pessoa passa por isso e sai viva do outro lado, né, então é importante com a gente compartilhar certeza. isso, né. É o que eu quero fazer, sem dúvida, tentar É, trazer aí informação para as pessoas, né, cada vez mais. você fala de um jeito bastante sereno, você é assim também no seu dia a dia hoje, você é Tô. muito mudada depois você era assim também ou não mudou muito depois dessa Não, experiência? eu sempre fui, assim, mais calma. Tem Ah, uma que legal. sócia minha que trabalha aqui comigo hoje, e ela fala: "Eu só escolhi vir para cá porque você é totalmente serena, paz e amor". Nossa, mas você Eu sabe, sou Andressa, uma pessoa mais calma mesmo. nossa, mas isso é super importante, uma das coisas que eu mais tento explicar para os executivos é que a a emoção mais importante você fomentar para a sua liderança é a serenidade.
E a serenidade depende de como você fala, né, do ambiente que você cria ao seu redor. Uma pessoa assim, muito agitada, que a gente olha, por exemplo, alguém como o Bernardinho, né, a gente fala, nossa, que cara que é um grande líder e tal. Um grande líder para vôlei, porque depois dele pilhar a pessoa vai dar uma batida na bola, vai pular e tudo mais. Mas num escritório, você ser muito pilhado, isso cria um monte de adrenalina e que a pessoa no instante seguinte vai estar sentada e não tem para onde dissipar. Então, assim, uma pessoa como você é mais exemplar como liderança dentro do escritório do que aquele cara muito pilhado, porque quando a pessoa está serena, ela escuta melhor. E se ela escuta melhor, ela consegue agir também de acordo com aquilo que você precisa. Então, e é raro eu conversar com alguém, principalmente no mundo financeiro, que tem esse seu jeito assim, mais sereno de falar as coisas. Eu acho incrível isso. Eu falo que a minha cabeça e meu coração são pilhados, mas eu exponho uma serenidade, né? Assim, aqui eu fico cheia de informação, eu fico turbilhando aqui o dia inteiro, mas eu consigo transparecer aí de uma forma mais calma para o time. Isso eu acho que é bom, positivo também. Eu entendo bem o que você está falando, acho que eu me sinto assim também um pouco. Às vezes as pessoas falam, nossa, como você está calmo, e eu estou assim por dentro ali, muito irritado, mas eu falo, não, vamos lá, vamos ver o que a gente vai fazer e tudo mais. E nesse sentido, então, qual que seria a grande recomendação que você daria para os profissionais sobre o equilíbrio de vida pessoal e profissional, Andressa? Eu acho que basicamente é saber que a vida não é feita só de trabalho, mas também não é feita só de festas e alegria, né? A gente tem que saber Sim, balancear essas emoções, enfim, esse nosso tempo, e saber que assim a gente tem o nosso horário comercial, é importante a gente estar lá proativo, fazer acontecer, ser uma pessoa dedicada para aquilo que você se propôs a fazer. Mas ao mesmo tempo ter um tempo de qualidade de vida, né, onde eu vou ter um espaço ali que eu vou me dedicar para minha família, para os meus amigos, para ir nas festas de família, e também, principalmente, cuidar da nossa saúde, né, que é algo que nossa, muita gente deixa passar e quando vai ver já é tarde demais, uhum. principalmente no mercado financeiro que mexe muito com a gente, assim, né, mexe com os Nossa, nossos. nem me diga. A gente fica muito pilhado, a gente fica muito acelerado com as demandas, com as notícias. E eu estava lendo até um negócio recentemente que fala muito sobre isso. Hoje em dia, com o celular na mão, a gente tem muita informação, né? A gente tem É informação, verdade. é notícia, é trabalho, é tanta coisa que a gente fica sobrecarregado, né, Uhum. mentalmente. E Uhum. isso eu acho que faz parte, a gente tem que trabalhar essa parte mais espiritual, Sim, a sem nossa dúvida. parte, enfim, de estilo de vida mesmo, de nos dedicar para a gente, né? Nosso Sim, tempo sim. com a gente mesmo. Então, acho que isso tudo é um mix aí que você tem que colocar na balança e ter o seu tempo dedicado para cada coisa. Sabe, Andressa, ouvindo você falar, o médico que me convidou para começar a fazer esse podcast, o nome dele é Fábio Bekele. E o Fábio é uma pessoa muito intelectualizada, ele é praticamente um cientista, ele já deu aula em Nova York, em Berlim e tudo mais. E justamente no período da pandemia, teve um momento que nós estávamos conversando e ele falou para mim algo que eu nunca esqueci. Ele falou assim: nesse momento, a coisa mais racional a fazer é rezar. E é Pois é, incrível, né? e ajuda, viu? Vou te Ajuda aí, falar. muitas vezes eu. Desculpa, eu te interrompi. Não, menina. Eu estava dizendo exatamente isso, né, que muitas vezes eu vejo que as pessoas se esquecem dessa dimensão da religião e acham que a vida não, agora isso é uma coisa do passado, não existe mais e tal. Você fala: "Não, não, essa é a raiz da vida", né, É então a as pessoas raiz, precisam prestar atenção. e eu vou te falar que eu sou a prova viva disso, porque assim, eu já vivenciei muitos milagres, então eu falo assim, Sim, que Deus tem que estar com a gente o tempo todo, sabe? A gente é verdade. precisa dele para as nossas decisões, para as nossas tomadas de decisões, para o nosso rumo, para o nosso trabalho, nossa vida, Uhum. enfim. Se a gente não se apegar a ele, à fé, a gente não vai para lugar nenhum. É exatamente isso. Eu sinto que às vezes, no mundo executivo, Andressa, a gente cria um ar, assim, de muita sofisticação. "Não, sou um cara mais sofisticado", esse opa, caiu aqui. Pessoal, tivemos um probleminha técnico, acho que foi só falar de religião, Satanás entrou aqui no meio do caminho. Mas aqui não tem dessa não, a gente estava falando que a importância da religiosidade, de você desenvolver isso para o seu dia a dia, não só profissional, mas você como pessoa, quando você pensa realmente na vida futura e tudo mais, isso é importante, né, Andressa? Acho que isso fica um pouco, como eu estava dizendo, às vezes nós como executivos
ficamos assim, não, isso é muito sofisticado, nós somos mais sofisticados, isso aí é uma coisa do passado, e na verdade não é, tudo nós precisamos desse apoio espiritual, não? Com certeza, sem dúvida. E me diz uma coisa, como que você utiliza a tecnologia em investimentos? Vocês fazem alguma coisa relacionada à inteligência artificial? Como é que você vê isso no futuro? A gente até usa alguma coisa, eu acho que tem, a gente vê, eu acredito que a inteligência artificial vem para mudar muita coisa ainda. Uhum. Eu uso pouco porque, assim, onde eu mais uso é na gestão de carteiras, né? Então, é Ah, onde eu sim. consigo ali entender um pouco do perfil de comportamento do cliente, como ele se Uhum. comporta, o que que ele faz na conta, se ele aplica, se ele resgata, onde que mais que ele investe. A gente consegue fazer alguns filtros muito interessantes com a inteligência artificial. Ela nos apoia, não é algo que eu vou trabalhar em cima da Sim, inteligência claro. artificial, mas ela me dá um suporte para ter informações sobre aquele cliente, né? Hoje a gente vê aplicativos de inteligência artificial que eu consigo até montar e desenvolver uma carteira de investimento. Uhum. Isso me ajuda, mas a gente não, eu falo que a gente não tem produto ou carteira de investimento de prateleira. A gente dá um atendimento completamente personalizado. Então, eu vou pegar aquilo como base de auxílio, mas de forma individual, eu vou entender se aquilo faz sentido para os meus clientes, o que que eles estão buscando. Então, eu acho que basicamente é nessas condições. Eu puxo ali, por exemplo, quem são os clientes que gostam de investimentos em isentos de impostos, por Uhum. exemplo. Aí ele me puxa uma relação de clientes que gostam desse tipo de produto. Isso me ajuda a identificar quem são essas pessoas e para quem que eu tenho que oferecer Uhum. determinados investimentos ali que a gente acha interessante, né? E são inteligências artificiais específicas para a área de investimentos, Andressa? Porque eu não conheço realmente, eu só conheço o ChatGPT, Claude e tal, e quando você faz alguma pergunta um pouquinho mais de que ele tem que fazer uma, como é que eu vou dizer, uma recomendação, ele fala: "Olha, eu não posso fazer isso", e tal, aquela coisa toda, mas você tem IAs específicas para isso? Tem algumas coisas, mas assim, são plataformas do próprio banco que a gente Ah, usa. tá, tá. É mais voltado tipo como um CRM, que ajuda Ah, tá bom, tá bastante. incipiente ainda. Uhum. E o chat GPT também me ajuda bastante em É, algumas negociações. A gente usa bastante chat GPT aqui para quando tem alguma não dúvida, né? Mas assim, pô, quero incrementar de alguma forma, tal pitch de sim. venda que a gente usa Nossa, bastante ajuda o muito. chat. É legal. Não, ajuda muito. Eu também vejo como estruturação de conhecimento é sensacional. Acho que o importante é você ter o conhecimento, né, porque às vezes ele fala Sim. umas mentiras ali, mas Sim, eu já mas peguei alguns erros, viu, no chat GPT. Eu é falei terrível, mas ali, eu fiz uma pesquisa outro dia que eu estava escrevendo um relatório para cliente, e aí eu falei para ele me contar um pouco sobre o mês de, sei lá, de setembro. Me fala um pouco sobre a economia no mês de setembro. E ele começou, porque teve corte de taxa de juros. Eu falei, não, corte de taxa de juros? Espera aí, putz, alguma coisa tá errada aqui, hein? é. E aí foi um dia que eu falei, putz, como a gente tem que tomar cuidado também com essas coisas, né? A gente acha que a inteligência artificial só vai ajudar, mas ela também pode atrapalhar para quem não tiver um pouco Pode. de inteligência pessoal. Não, pode. Eu vi, bom, o caso que ficou mais clássico foi daquele advogado que nos Estados Unidos fez uma peça de defesa e ele usou o ChatGPT e o ChatGPT mencionou um processo que não existia. E ele fez toda a peça baseado nisso, e ele não sabia que o ChatGPT ele inventava coisas Poderia. quando ele não tem. Porque é um mecanismo de resposta, então ele vai te dar uma resposta, sempre, entendeu? Mas ele, às vezes ele não está baseado na, Sim, tem que na, tomar na cuidado realidade. com essas informações. Já imaginou esse investimento? Que perigo. Nossa, não, sem Nossa, condição alguma. Eu me não. baseio lá em algumas informações, mas assim, o bom é que a gente está sempre antenado no mercado, estudando Claro, claro. economia, É, sabendo o que está acontecendo, porque numa dessa, se é uma pessoa totalmente fora do padrão ali, ela vai cometer um grande erro. Eu já estamos indo aqui para o final do podcast, Andressa, mas agora que você falou sobre isso, eu sempre tive foi uma curiosidade minha. Como que você se mantém atualizado? O que que você lê? Como que é isso? Olha, gente, a AVG Capital é um escritório vinculado ao BTG Pactual, né? Então, Uhum. assim, a gente tem acesso a materiais muito robustos do banco, Ah, tá. da área de research, da área de fundos, da área de Entendi. commodities, enfim, todos eles nos passam muitas informações. Então, a gente tem um portal, né, interno do BTG,
onde a gente tem acesso a relatórios, a carteiras, a Uhum. informações muito de muita qualidade. Então, eu acabo Entendi. usando bastante esse veículo como fonte, mas é claro, a gente fica aqui o dia inteiro com a Bloomberg ligada também, vendo Sim, sim. notícias, vendo como é que está a cotação de dólar, da bolsa, enfim, as ações, né? Não é algo que a ação não é algo que eu olho ali dia a dia, mas eu preciso pelo menos ter uma ideia para onde está indo, o que está acontecendo, quais são os principais eventos, né? Então, Uhum. com base nisso, com base nessas informações, a gente toma também nossas decisões. Ah, com certeza. E sabe, o motivo da minha pergunta é porque eu me preocupo muito que muitas vezes o empreendedor ou os executivos, eles conseguem ganhar dinheiro nas suas carreiras ou nos seus negócios. Mas eu conheço muitos que têm dificuldade de preservar o dinheiro que ganham e fazem investimentos muito errados, assim. O que que você recomenda para um executivo, um empreendedor que está querendo investir? O que que ele deveria saber? Como que ele deveria se informar para escolher bem um assessor de investimentos? Eu acho que primeira coisa, primeiro ponto é o investidor, ele tem que saber uma base, assim, tem que ter um pouco de conhecimento sobre o mercado financeiro. E outra, acho que o segundo e principal ponto é você ter uma boa assessoria, né? Você ter Uhum. uma pessoa de confiança que vai estar atrelado ali junto com você, pensando nas melhores opções de investimento. Porque assim, o mercado, ele é muito grande. A gente sabe que hoje a gente acessa a plataforma do BTG Pactual, eu tenho acesso ao Uhum. mercado inteiro. Então, eu tenho Sei, fundos sei. e papéis, tanto do banco quanto de fora. Então, o Uhum. que que acontece? Eu posso oferecer para o meu cliente aquilo que eu achar mais interessante. Então, Uhum. vai depender muito de quem é esse assessor, quem está assessorando aquela carteira. Porque ele pode Verdade. simplesmente falar assim: bom, eu vou pegar o que é bom para mim e vou Uhum. mostrar para o meu cliente, né? Então, é um pouco diferente do que o do trabalho até que a gente faz, porque, como eu te falei no começo, a gente foca Uhum. muito na qualidade de produtos da carteira que a gente vai montar para o nosso cliente. Então, o nosso foco Perfeito. total é na performance e atendimento que a gente dá para ele. Então, acho que mais uma vez, você está bem assessorado, você tem uma pessoa de confiança que está junto com você para definir para onde vocês vão, para onde vai os seus investimentos. Acho que é a melhor coisa hoje, até porque a gente vê profissionais de todas as áreas, né? Então, você tem o advogado, Sim, tem o jogador de futebol, tem o médico, e é eles não verdade. querem entender sobre investimento. E tudo bem, Nossa, nem me fale, é eles têm que verdade. fazer o que dá dinheiro. Eu falo para eles assim: vocês têm que fazer o que dá dinheiro para vocês. Não é isso que dá. Aham. Eu vou te ajudar na parte de investimento. Eu vou fazer a sua carteira render ao ponto disso virar uma renda passiva para você lá no Uhum, futuro, uhum, né? Ou seja, a sua aposentadoria. Mas assim, agora é hora de você trabalhar para o seu negócio. E isso aqui, essa uhum, parte deixa que a gente cuida, né? Então, uhum, e eles ficam até mais tranquilos, porque eles sabem que eles uhum. podem ganhar dinheiro deles do lado de lá e a gente sabendo que estão com a confiança aí de uma pessoa séria, um escritório honesto trabalhando para eles. E é super importante isso que você está dizendo, Andressa, porque eu, como falei, eu vim da área de computação, e eu passei por aquela crise do ano 2000, que foi a crise das empresas .com, enfim, de telecomunicações, aquilo foi gravíssimo. E eu Sim. acabei me interessando por estudar sobre o sistema financeiro internacional, sobre investimentos. Então, eu estudo isso há mais tempo até do que liderança. E eu acho curioso as pessoas não acharem interessante isso, que eu falo, nossa, o mundo, ele depende disso, ele tá realmente pisando em cima do que é o sistema financeiro internacional. Então, qualquer coisa que acontece no sistema financeiro é um terremoto para todo mundo, mas as pessoas realmente acabam não se interessando. Então, é importante encontrar alguém como você realmente que possa ajudar a pessoa a se orientar em meio a essa. É uma selva, realmente, é uma coisa muito complexa para alguém que não tem interesse em aprender, conseguir tomar as decisões, né? E você sabe, eu falo assim muito que eu acho um pecado não ter planejamento financeiro, não ter Nossa, nossa, educação financeira nas escolas, né? Que eu acho que isso nossa. seria a nossa base. Uhum, E dado isso, eu estou desenvolvendo aí um curso também futuramente para crianças, uhum. para jovens que Ah, que vão legal. começar nesse mercado, porque a gente vê muitos pais abrindo as contas agora para as crianças, Sim, né, sim. para jovens, enfim, e para montar lá, fazer aquela reserva de emergência deles. E aí a gente se depara muito com aquele momento onde a criança ou o jovem ele quer entender, mas assim, ele não entende nada, ele não sabe, ele não aprendeu isso na escola, né? Então, É verdade. eu tô até tentando, vou ver se eu consigo formar um curso legal aí para jovens, para
conseguir administrar o seu próprio dinheiro e acompanhar desde cedo. E isso faz uma diferença enorme, Andressa, porque no episódio 75 eu entrevistei o Mauro Bittencourt. Ele é um executivo que ele agora está vivendo os investimentos dele, porque o pai dele, quando ele era muito criança, ele pegou um caderno e mostrava para ele, olha, isso aqui é a sua conta no banco. E ele entendeu logo cedo que se ele mantivesse o dinheiro ali, ele ganhava juros, e o pai dele, quando ele estava melhor, ele dava um prêmio por alguma coisa ali no investimento. Então, ele aprendeu muito cedo a gerir uma carteira de investimentos. E ele hoje, eu não lembro com qual idade ele está, mas ao redor de 60 anos, os investimentos dele já permitem ele manter o padrão de vida até os 93. Então, ele está, assim, já curtindo a vida, e isso, assim, por conta dessa mentalidade criada pelos pais. Então, acho uma excelente iniciativa essa sua para ensinar os jovens a investir. Eu faço uma mentoria de negócio, porque enquanto você cuida dos jovens, você não vai acreditar, mas às vezes eu vejo executivos em recolocação na faixa dos 50 anos e você acredita que eles não têm nenhuma ideia de planejamento financeiro. Muitas vezes a pessoa perde o emprego e às vezes ela fala assim que ela tem uma reserva de 3 meses, 4 meses, como se fosse uma reserva grande de vida, né? Perdão, do dinheiro que ela tem. E realmente, quando a pessoa está trabalhando, às vezes ela não percebe o que acontece se ela parar de ganhar o salário, né? O que vai acontecer com o padrão de vida dela, que às vezes é muito alto, e que em 3, 4 meses não é nada em termos de reserva financeira. Então, eu tenho uma mentoria justamente para falar um pouco sobre isso, para ver se a gente desperta mais as pessoas para essas questões. E me diz uma coisa, importante. Não, é super importante. Depois me conta quando você tiver isso daí, tenho interesse em conhecer. Sim. E me diz uma coisa, como que você vê hoje o mercado? O que você pode falar para nós? Porque quando eu praticamente não me informo muito como é que eu vou dizer, aqui no Brasil eu vejo mais notícias lá de fora, eu procuro prestar muita atenção no mercado americano, chinês, japonês, europeu e tal. Você entende, assim, muitos dos analistas que eu acompanho se preparam para uma crise importante. Acho que estamos no momento de um ciclo de expansão, no final de um ciclo de expansão, e que todo mundo tem que se preparar para algo mais relevante ao longo dos próximos meses, principalmente após a eleição americana. Você vê isso também? Isso não é bem assim? Como que você vê os próximos meses ou o próximo ano no mercado financeiro, Andressa? Olha, eu não vejo assim como uma grande crise. Sim. Eu acho que tem alguns fatores econômicos que podem sim trazer um pouco mais de estabilidade. A gente vê muito isso no Brasil, com as incertezas, Nossa, né? nem me E fala. eu acho que o importante é sempre, voltando para quando a gente fala de investimentos, né? A gente ter sempre uma carteira muito bem diversificada, né? Ah, sim. E com isso você acaba tendo uma tranquilidade um pouco maior com todas essas incertezas e os acontecimentos no Brasil e no mundo, né? Uhum. Então, é o que eu falo até para os meus clientes, os meus investidores brasileiros aqui, eles ficam muito com esse receio de, poxa, e se a gente tiver um plano Uhum. Collor de novo, né? Nossa, E, essas pelo amor. recessões no Brasil, no mundo. Então, assim, eu falo assim, não tem o que fazer, você tem seu dinheiro no banco, certo? Você vai fazer o quê? Vai tirar tudo e pôr embaixo do colchão? Não, né? Então, assim, vamos proteger de alguma forma, né? E aí, o que eu oriento hoje aqui para os nossos investidores é dolarizar uma parte do patrimônio, Uhum. aplicar em ouro, que é um ativo que ele é bem descorrelacionado aí com os Ouro é demais. bom. Então, assim, a gente tenta buscar algumas alternativas, algumas saídas para facilitar um pouco e dar um pouco mais de tranquilidade para o investidor, né? Uma vez Uhum. que a gente está suscetível, sim, aos riscos econômicos, fiscais e políticos, então Sim, não sim. tem muita saída. Eu acho que é mais uma questão de se adequar ao momento que a gente está vivendo e fazer bons investimentos aí, ter uma boa diversificação. Uhum. Eu sinto realmente, inclusive falando com esse executivo que eu mencionei, o Mauro Bittencourt, ele também tem muito medo dessa questão, né, de como vir por aí e como se proteger, né? Eu acho que muitas vezes as pessoas não compreendem que há mecanismo de que você consegue fazer um seguro, né, do que você está investindo, que pode inclusive você se beneficiar em uma crise ou reduzir um impacto que porventura ela tenha na sua carteira. E tudo isso é importante, mais uma vez, a questão que você mencionou de ter um bom assessor, uma boa assessora do seu lado, né?
Exatamente. A gente sempre busca, assim, fazer um belo de um planejamento patrimonial e sucessório, né? Pensando em famílias, a gente vê muitas famílias de bastante poder aquisitivo, e quando o patriarca daquela família lá, ele vem a falecer, a gente vê problemas muito complicados lá naquela família, né? Nossa, nem Então, me fale. a gente estabelece aí uma conversa para falar de sucessão, onde a gente envolve uma holding familiar, um seguro de Uhum, uhum, vida, uma previdência privada, são uhum, ativos que vão ajudar bastante aí na composição da carteira para uma sucessão financeira, né? Para que aquele uhum, patrimônio que a família criou não se dilapide o quanto menor possível, menos uhum. possível, e consiga chegar aí na mão dos herdeiros de uma forma mais tranquila e sem tanta burocracia e impostos aí pagos no meio do caminho, né? Nossa, eu acho que a maioria das pessoas não tem ideia do que é o imposto que você paga quando você transfere o patrimônio de alguém que faleceu para a família. Acho que muita gente não sabe disso. Eu percebo que é aquela questão que eu te falei, né, que nas escolas de administração às vezes não se fala muito sobre tributo, que é fundamental para a gestão do negócio, mas também quando, por exemplo, como fala, o patriarca, como você mencionou, falece, você tem que transferir isso para alguém, para os herdeiros, e tem um imposto gigante dessa transmissão, né? É verdade. E por isso que a gente usa alguns mecanismos, né? Sim. Que o seguro de vida, por exemplo, é um deles. As pessoas acham, mas o seguro de vida só quando eu morrer. Não, tem seguro de vida que você usa em vida mesmo, né? E muitas vezes a Sim, gente já viu aí investidores precisando, porque teve uma doença rara, ou porque, sim, enfim, sim. teve algum problema aí no meio do caminho. E caso não precise usar, que espero que não precise, na ausência dele, é um dinheiro que vai automaticamente para os beneficiários, tá? Assim como a Uhum, Previdência também, né? E é um dinheiro que não entra no inventário, ele sai uhum, daqueles custos advocatícios, dos custos de transferência de bens. Então, uhum. eles precisam entender o quão benéfico pode ser esse tipo de produto aí nas carteiras de. Faz parte, né, de um planejamento financeiro, toda essa estrutura. Sim, e é raro realmente, às vezes, eu ouvir um assessor falar sobre isso, e também acho que tem um ponto aí, Andressa, que é a nossa cultura. O brasileiro não tem a cultura de seguros como tem, por exemplo, o americano. Eu falava com o Renato Spadafora, que é dono de uma grande empresa de seguros, ele já foi presidente da Sisticard aqui no Brasil, em Singapura, e ele falava que, eu não sei se vou falar o número certo, mas só 37% dos brasileiros têm algum tipo de seguro. E é muito pouco, né? Você fala, nossa, e isso também se reflete na área de investimentos. As pessoas não sabem como articular o seguro com os seus investimentos. É verdade, a gente não tem essa cultura. O brasileiro ele entende o seguro de vida como um gasto, né? Um custo, Um né? É um custo que gasto, ele né? vai ter, e na verdade não é. Isso a gente pode colocar ali até como um investimento, não um investimento financeiro, porque ele vai ter rentabilidade naquilo, não é Uhum, uhum, ideia, por mais que ele uhum. tenha, né? Mas é algo que vai proteger a família e proteger todo o patrimônio dele. É verdade. É interessante que muitas vezes a pessoa entende o conceito de stop loss, mas não entende o conceito do seguro articulado com os investimentos, né? É verdade. É. Andressa, olha, eu queria te agradecer muito por todas as informações que você está dando. Estou achando o podcast interessantíssimo. E a última pergunta que eu faria para você é exatamente para uma orientação que você daria para um jovem que está ouvindo aqui a gente falar sobre essa sua carreira, sobre todo esse mundo tão interessante de investimentos, a sua trajetória de sair de executiva de um banco e empreender agora. Que orientação você dá para um jovem que gostaria de fazer uma carreira semelhante à sua? Olha, eu acho que é sempre importante você aprender, né? Ir para algum lugar, alguma empresa onde você vai se dedicar a aprender. Tem Uhum. que ter o seu chefe, né? As suas metas ali Verdade, para bater. verdade. Eu acho que isso é importante para o nosso crescimento. Foi e muito importante para mim. Uhum. Você trabalhar numa companhia, seja ela pequena, média ou grande, mas que tenha uma hierarquia e você consiga saber entender como é que funciona. Porque o que eu vejo muitos jovens que vão direto, já querem empreender, né, logo de É início, verdade. eles batem muito a cabeça, porque não passaram por esse processo. Então, Uhum. eu acho que é muito importante passar por uma grande empresa, uma grande companhia, onde você traz um pouco mais de conhecimento Uhum. e depois, assim, aí é um outro mundo o empreendedorismo, né? Aí você É vai levar verdade. não só o seu conhecimento, não só o seu tempo de carreira, mas você vai levar ali, vai aprender muito com os seus erros também, principalmente no início. Empreender é saber que você
tem que se dedicar full time, trabalhar muito, trocar a Sim. lâmpada se for preciso, colocar, né? Então, assim, é uma pessoa que de fato tem que colocar a mão na massa e fazer desde o atendimento até o marketing, até o financeiro, o administrativo e o É. jurídico, enfim, tudo, né? Então, é por isso que eu falo assim, é muito importante ter algumas passagens antes de empreender para não chegar muito sem muita bagagem. E é interessante isso que você está falando, tem uma visão muito parecida com a sua, porque a melhor forma que eu vejo de você empreender é você, ao entrar numa empresa, você entender todos os aspectos dela, e aí você vê o que é uma empresa funcionando. Eu lembro até hoje, isso que foi em 1989 ou 90, nós estávamos fazendo um workshop na empresa que eu trabalhava, e eu trabalhava no desenvolvimento de computadores. E o gerente de contábil, ele disse assim: olha, tem muita gente aqui que trabalha e nunca viu uma nota fiscal. E eu realmente nunca tinha É, visto uma nota fiscal. sim, é E eu, assim, verdade. quando acabou aquele evento, eu fui até o departamento contábil e falei: me mostra uma nota fiscal, porque naquela época era tudo de papel ainda, né? Não era Sim. eletrônico como é hoje. E ele mostrando ali a apropriação de tributos, como que descrevia, e eu não preciso dizer, né? Você até comentou como é difícil empreender no Brasil, principalmente pela complexidade tributária, e era uma coisa absurda de ver assim, tinha um tributo para o desktop, um tributo para o mouse, um tributo para o monitor, você fala, nossa, que coisa É. maluca. E as pessoas não veem essa complexidade. Então, eu também sou do mesmo pensamento que o seu, que é interessantíssimo a pessoa primeiro trabalhar numa empresa, ver o que é uma empresa por dentro, para depois empreender. Eu acho que ela se sai melhor do ponto de vista de gerir um negócio, já tendo tido essa experiência, inclusive com líderes, com chefes, bons ou ruins, sabendo, Tem olha, em quem como se é um chefe bom, espelhar. em quem se espelhar, em quem... Porque É. assim, mesmo quando você tem um chefe ruim, às vezes você fala, bom, já sei como não fazer, né? Você sempre consegue aprender, mesmo com o negativo. Mas, Sim. Andressa, olha, queria te agradecer muito pela sua presença aqui no nosso podcast. Foi muito bom. Você é uma pessoa que fala muito bem e que deixa muito claras as suas ideias. Eu acho que foi muito útil para todos nós que estamos acompanhando aqui o seu conhecimento pelo canal O Executivo. Muito obrigado pela sua participação. Ah, obrigada, Silvio. Eu que agradeço. Foi um prazer enorme estar aqui com vocês. Espero ter agregado de alguma Muito. forma e pode me convidar outras vezes que eu venho. Olha, seguramente, principalmente quando você fizer Obrigada. esse projeto para os jovens, eu tenho interesse em conversar novamente com você. Ai, vamos sim. Vou fazer um negócio, desenhar uma coisa, um projeto bem legal. Estou fazendo um piloto agora com alguns filhos de clientes nossos, Que legal. mas depois, se der certo, eu vou te contar e a gente faz alguma coisa em conjunto aí. Bacana. Muito obrigado. E para você que está assistindo, agora fica novamente meu convite. Eu vou gravar com a Andressa a sessão reservada para os assinantes, a conversa, a controvérsia. Tem um link aqui embaixo. E fica o meu convite para a próxima semana, às 19 horas, 19h30, melhor dizendo, mais um podcast no canal O Executivo. O nosso propósito aqui é aumentarmos a sua musculatura executiva para que você possa fazer sua carreira ir mais alto e, é claro, ficar por lá. Um grande abraço e até a próxima!